A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula preparatória para a próxima lição da escola dominical. Professores, professoras, superintendentes, coordenadores, presidentes, dirigentes, alunos, todos que amam a palavra de Deus, nós estamos aqui para ajudar você. Por isso, você não está inscrito no canal ainda? Inscreva-se e ative o sino de notificações, isso é muito importante. Dê like no vídeo, clica no joinha ou dislike, faça alguma coisa, meu querido, minha querida. Esta interatividade entre tantos canais que tem no YouTube, ele prioriza o conteúdo que a interação das pessoas. Então faça alguma coisa, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, dá like no vídeo, comenta, manda perguntas, responda as perguntas que eu faço enquanto estamos aqui gravando aqui esta aula. Vou fazer aí algumas perguntas ao longo deste vídeo. Responde aqui para nós, envie perguntas e conheça o nosso canal. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da EBD e líder de jovens e adolescentes aí há mais de 20 anos. Tem muito conteúdo para abençoar a tua vida, inclusive no quesito liderança. Por isso, fique atento, o meu site está aqui, acesse o meu site. Temos 5 grupos no WhatsApp de professores, tratamos de assuntos sobre liderança. Lá também está vindo conteúdo quentinho por aí sobre liderança. Tem também o meu WhatsApp para você acessar e será um prazer atendê-los em 2022. Cultos, palestras, eventos, congressos. Será um prazer estar com vocês, conhecer a sua igreja, tá certo? Pegue sua revista, lápis, caneta, Bíblia e vamos juntos preparar a lição 4 da escola dominical. Lição 4 da escola dominical, classe de jovens. Classe de jovens, estamos falando sobre Jesus, o Filho de Deus, estudando aí o Evangelho de João. Muito bem, e o título da lição 4 é muito especial. O título é Você Precisa Nascer de Novo. Primeira pergunta da nossa aula e você responde aí nos comentários. Atrair para a igreja é o mesmo que atrair para Cristo? Ultimamente, muito tem sido feito para atrair pessoas, principalmente jovens, para a igreja. Mas é a mesma coisa? Aliás, essa pergunta está certa? Atrair? Evangelizar é o mesmo que atrair? Responde aí nos comentários para nós. Texto principal. Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A mensagem é clara. Não basta ser religioso. Agora tem alguns aspectos sobre religiosidade que nós precisamos observar aqui nesta lição. Nós estudaremos a respeito do encontro entre Jesus e Nicodemos. Trata-se de uma exposição clara e direta sobre regeneração, sobre o novo nascimento. Jesus aqui está deixando muito claro para nós que a pregação do evangelho precisa deixar muito claro para as pessoas do que se trata. Muito se critica hoje dizendo, olha, porque hoje em dia não tem conversão, as pessoas vêm para a igreja e fica do mesmo jeito. A pergunta que precisamos fazer é, que tipo de convite estamos fazendo a estas pessoas? Como nós estamos convidando estas pessoas? Porque a forma como elas são convidadas determina a motivação com que elas vão aceitar a Cristo. Se a forma como é feito o convite for errada, a motivação é errada. Nós vamos pensar nisso. Estamos fazendo o convite às pessoas de forma certa? Jesus chega para Nicodemos, o mestre da lei, e Jesus diz, olha, você tem que nascer de novo. Pronto. Jesus não ficou com medo de perder Nicodemos. Jesus não ficou com medo de ser duro demais com ele. Jesus falou a verdade, você tem que nascer de novo. Você conhece tudo, muito bem, muito legal, mas você tem que nascer de novo. Ou seja, para que haja conversão, a pessoa precisa entender que aceitar a Cristo é mais do que tornar-se membro de uma organização, é tornar-se membro do corpo de Cristo, e para isso é preciso, é necessário, é imprescindível o novo nascimento. Ele abordou uma coisa aqui muito interessante, que eu quero pedir a você, professor, que estude essa palavra, a exposição das verdades espirituais. Não pode ceder a qualquer tipo de sofismas.
O que são sofismas? Eu até fiz uma pesquisa aqui e abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. Abra aí. Sofisma. O que é sofisma? Significa um pensamento ou retórica que procura induzir ao erro. Olha só. Apresentada com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios, com a intenção de enganar. Então, há uma intenção de enganar. Aí olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, versículo 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Em algumas versões aqui ele usa essa palavra sofismas. Então é preciso ter muito cuidado. Muitas vezes a pregação é pregação da verdade. Nós não temos que ter medo de pregar a verdade. Essa ideia de que a verdade machuca. E aí tem muita gente que está praticando esse tipo de comportamento, não é? Uma pregação cheia de sofisma. É aquela pregação que ela contém a verdade, mas ela não apresenta a verdade e ela induz a pessoa ao erro porque ela não leva a pessoa a se comprometer de verdade. Então é fato que, 20 anos atrás, a pregação era muito dura, os pastores eram muito grosseiros mesmo. Mas quem vinha, irmão, vinha pela verdade. Quem aceitava pela verdade, sem meio termo. E Jesus nos ensina isso aqui. Ele chega para Nicodemos e não a Lisa. Ele diz, você tem que nascer de novo. Muito bem. Uma mensagem clara. Religiosidade não basta. Nós precisamos ter cuidado com isso aqui. Eu tenho visto muitos jovens pregar e muita gente falando contra a religiosidade. E tem gente confundindo. Hoje em dia basta você falar alguma coisa. Olha, esse comportamento está errado. Isso aí é religiosidade. Tem que tomar cuidado. Religião significa religar. Cristo nos religou ao Pai. Efésios 2, leia o capítulo inteiro. Ele veio nos reconciliar com o Pai, nos religou ao Pai. Então tem a falsa religiosidade. A falsa religiosidade é quando eu acho que o que eu faço me torna mais santo que os outros e que o que eu faço me garante algum tipo de favor diante de Deus e até a própria salvação. Isso é falsa religiosidade. Mas de certa forma nós temos sim as nossas liturgias, nós de certa forma temos sim um comportamento que de certa forma, de forma equilibrada, é um comportamento religioso também. Agora, Jesus vê o nosso interior, né? Então religiosidade é aquilo que eu aparento, é a falsa religiosidade, é aquilo que eu aparento para os outros, para ficar bem diante dos outros. Jesus vê o nosso interior, conhece perfeitamente nosso estado espiritual, sabe todas as nossas necessidades e só Ele pode supri-las. Então Jesus vê a gente por inteiro. Agora, nesse tempo de tantas religiões, nós precisamos estar convictos da nossa fé e esperança, tanto para a nossa salvação, quanto para não hesitarmos a respeito da necessidade de todos os homens, que é conhecer Jesus pela fé no Evangelho e ser gerado de novo. Não nos impressionemos com qualquer aparência religiosa. Nós precisamos ter um equilíbrio muito grande aqui. Eu postei um vídeo no meu Instagram. Se você não me segue, siga a gente lá, @DenisPereiraOficial. E nesse vídeo eu digo e mostro, na realidade, que é uma percepção que a igreja perdeu nos últimos anos e por isso que hoje o evangelismo na igreja ele tem que ser um ato. Como que é aí na sua igreja? Fala para nós aqui nos comentários. Aí na sua igreja o evangelismo ele acontece naturalmente? Porque na maioria dos lugares o evangelismo se tornou um ato extraordinário, sabe? Uma coisa que acontece uma vez no ano e não sei o que. Não. Quando eu aceitei Jesus, ou melhor, na minha adolescência e tal, evangelismo era algo natural. A gente saía da igreja com folheto na mão e evangelizar. Ninguém precisava mandar e ninguém perguntava quem mandou. Porque evangelizar para o cristão é algo natural. Não precisa ter a placa da igreja. Evangelizar é falar de Cristo. E tem gente que não gosta disso. Mas evangelizar é falar de Cristo. E esse que é o problema, porque tentando atrair para a igreja, a instituição, a organização, a denominação, que é necessária, que faz parte, mas
a prioridade no evangelismo é para Cristo primeiro, depois para a igreja. Porque se a pessoa tiver se rendido a Cristo, atrair para a igreja é a coisa mais simples do mundo. Agora, atrair para a igreja, puramente para a igreja, depois para levar essa pessoa até Cristo é complicado. Por isso que tem igreja que até cresce, mas está inchada. Ela não tem realmente um crescimento maduro espiritual. Então, nós vamos ter cuidado, porque a igreja perdeu essa consciência de que o homem, anota aí, o homem sem Deus, ele não vai para o inferno, ele já está a caminho do inferno. Quando a pessoa vai para o inferno, dá uma ideia de futuro, que não, ela já está a caminho do inferno. João 3,18, Efésios 2, de 1 a 3. O homem que não reconhece Cristo como Senhor e Salvador de sua vida já está a caminho do inferno. Nós precisamos ter esta consciência para entendermos a urgência missionária da igreja. Não podemos mais perder tempo. Nós precisamos anunciar Jesus urgentemente, porque as pessoas que não têm Jesus em suas vidas, elas já estão a caminho do inferno. E nós precisamos estar convictos da nossa fé. 1 Pedro 3,15, eu costumo dizer na minha casa para os meus filhos, na sala de aula, quando eu estou lecionando, dizer, olha, você tem que ter convicção de sua fé, não é nem para ficar defendendo, brigando com ninguém, na escola, faculdade, na internet. Você precisa ter a convicção de sua fé para você permanecer. O mais importante é você permanecer. O mais importante não é discutir, porque tem gente que vem discutir com a gente já com uma mente formada. A mente dele não está cheia de dúvidas, pelo contrário, ele tem convicções, só convicções erradas. Então, tudo que você falar, tudo que você discutir para essa pessoa não vai fazer diferença nenhuma. O coração dela está fechado naquilo que ela acredita, mesmo que seja contrário à verdade. Então nós precisamos ter convicção para nos mantermos firmes. Era imprescindível que a superioridade de Cristo e sua missão ficassem absolutamente claras. Por isso Jesus transmite a Nicodemos todo o plano salvífico em um sermão que contém o textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Convido você a continuar a leitura no versículo 17. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Então a prioridade de Cristo é salvar. Agora, por que Jesus não veio para condenar? Está no 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então Jesus não veio para condenar ninguém, porque o homem sem Deus ele já está condenado. Como eu disse, ele não vai, ele já está indo, ele já está caminhando, ele já está a caminho do inferno. Por quê? Porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Eu costumo dizer que o maior pecado do homem, colocando isso apenas em escala só para a gente entender, que eu digo que desse pecado deriva todos os outros, é a incredulidade. É a pessoa que não crê. Se a pessoa não crê, não tem como ela ter vida transformada. Mas se ela crê, a sua vida começa a ser transformada. E aí todas as outras áreas da sua vida, todas as obras da carne não vão ter poder sobre ela. Mas primeiro é preciso crer no unigênito Filho de Deus, em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Não é crer nele como um líder legal, um cara legal, palavras legais, um mestre legal, um milagreiro. Não. É crer em Cristo como o Filho de Deus. Porque é disso que se trata o Evangelho. Bom, o perigo da relativização, não é? Hoje nós vivemos um ambiente cercado pela negação das verdades absolutas. A verdadeira fé cristã jamais cedeu a apelos culturais, filosóficos, políticos ou religiosos. Muito pelo contrário, manteve-se firme mesmo durante as maiores perseguições. E foi justamente nesse período que o cristianismo mais se fortaleceu. Eu sempre digo, olhando para a palavra de Deus, que a fé nominal, que hoje tem dominado o Brasil principalmente, ela é extremamente perigosa.
E aí nós estamos entrando agora num tempo de perseguição. Nós estamos sendo perseguidos. Você acha que não? Nós estamos sendo perseguidos. Nossas palavras, os nossos sermões por causa das redes sociais, é verdade. Milhares de pessoas estão sendo alcançadas, mas os nossos sermões também estão sendo julgados. Se a gente pode falar, não pode falar, ó, isso aqui está atingindo tal pessoa, isso aqui atinge tal classe e tal. Nossa pregação está sendo filtrada, está sendo inclusive segregada, como que fala? Deletada das redes sociais. Tem pregações que mesmo vendo em uma democracia, existem pregações que elas estão sendo deletadas das redes sociais porque tá atacando essa ou aquela classe. Enfim, nós vivemos esse tempo. A verdade, falar a verdade, ser verdadeiro, causa confronto nas pessoas e gera indignação em muitas pessoas. Mas nós não podemos negociar com a verdade. Nós não podemos negociar. E esse ambiente de perseguição contra a igreja, que é uma perseguição branca, não tem guerra, não tem prisão ainda. Esse ambiente, ele existe também para revelar a fé real. Ele separa fé nominal de fé real. Então nós precisamos estar atentos para mostrarmos ao mundo uma fé real em tempos de perseguição. Não há relativização do evangelho e nem relativização da fé. Aqui no tópico 2, de fariseu a discípulo, não é? De fariseu a discípulo. O dicionário Vine vai mostrar aqui que os fariseus, eles tinham boas intenções até, mas eles quase que divinizaram a lei, não é? Ou seja, era uma religiosidade sem equilíbrio, que não levava o ser humano em conta. Eu costumo dizer que Jesus não morreu por banco, gente, ele não morreu por templo. Então igreja é gente cuidando de gente. Eu gosto muito de Gálatas. Abra sua Bíblia aí para mim. Gálatas, capítulo 6 e versículo 1. Olha o que Paulo diz, ó: irmãos, se algum homem for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Primeiro, restauração só pode ser realizada por quem é espiritual, gente carnal. E como diferenciar gente sem equilíbrio, gente sem domínio próprio? Gente que a pessoa caiu, está machucada, ela está ferida, ela está em pecado, mas a outra pessoa, ao invés de vir levantar, ela quer colocar o pé no pescoço e acabar de destruir. Não, é para gente espiritual, que tem compaixão, que tem domínio próprio, que exerce misericórdia. Vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Então, a intenção da igreja com a disciplina é restaurar, não é destruir, não é matar, não é jogar fora, é restaurar. Por quê? Considerais a vós mesmos para que também não sejais tentados, ou seja, coloque-se no lugar do outro, que você vai conseguir exercer misericórdia sobre ele. Carregai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida, porque se algum homem pensa ser alguma coisa, quando nada é, ele engana-se a si mesmo. Então, essa religiosidade implacável, ela é perigosíssima, ela causa grandes tragédias, ela colocou e tem colocado muita gente para fora da igreja. Eu costumo dizer aqui para os jovens, falando para a liderança de jovens, para os pais, para pastores, né? A igreja é o último lugar. Se a igreja coloca um jovem para fora, quem que vai dar jeito nesse jovem? Fica essa pergunta aí. Sabe assim, quer ser crente desse jeito, é melhor nem vir, é melhor nem ser. Igreja não é empresa, gente. Não é assim não, manda embora. Tá aqui seu aviso prévio, não. Não é verdade? Então, se a igreja, onde tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem a palavra, se a igreja não dá jeito, não tem paciência com este jovem, quem é que vai dar? A biqueira? A escola? Quem é que vai dar? Bom, aqui nesse tópico 2, ele termina dizendo que, de acordo aí, há uma inferência no texto aí, que dá pra gente ter uma ideia, quando Jesus ressuscita, quando Jesus é crucificado, quando o corpo dele é tirado da cruz, que Nicodemos acompanha José de Arimateia para tirar o corpo dali de Jesus. E há uma inferência no texto que, por conta disso, Nicodemos acabou se tornando, um discípulo de Cristo. Não é verdade? O grande fator aqui é que nós podemos olhar no texto e perceber, Nicodemos foi impactado com a palavra de Jesus. Jesus o confrontou? O confrontou. E é interessante isso. A pessoa, quando é confrontada pela verdade, ela
pode até no momento sentir uma indignação, mas depois, irmão, não tem jeito. Olha que esse texto aqui é demais, eu tenho que ler isso aqui, ó. A tristeza segundo Deus. Olha que esse texto para mim, ele é extraordinário. A tristeza segundo Deus, tá lá em 2 Coríntios 7:10. Olha que lindo isso aqui, ó. A tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então a pessoa no primeiro momento, ela pode até se sentir triste, né? Porque Deus deu aquele apertão nela. Mas isso vai gerar nela arrependimento. E aí ninguém se arrepende. Porque como é que você vai se arrepender de algo que está gerando vida em você? Mas a tristeza, segundo o mundo, essa opera a morte, né? Então o mundo apresenta uma alegria primeiro, mas depois acaba em morte. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim deles é a morte. Tópico 3. O milagre do novo nascimento. Ele vai falar aqui sobre a regeneração. Esse novo nascimento é operado em todo aquele que reconhece sua condição de pecador e crê em Cristo como seu Salvador. Se você está por aí ainda assistindo essa aula e não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative o sino de notificações, isso é muito importante para nós, amém? E deixa aqui seu comentário, deixa aqui a sua pergunta também, compartilhe o link dessa aula com seus alunos, com outros professores, todas as semanas, todo domingo a partir da 1h nós estamos com estas aulas sendo postadas por aqui. Olha só, é essencial para o novo nascimento que o pecador reconheça o seu estado de morte, delitos e pecados. Lá no grupo de professores, grupo de jovens, eu fiz uma pergunta: atrair para a igreja é o mesmo que atrair para Cristo? Aí começamos a falar e aí muita gente, pregadores, eu vou até gravar um vídeo, né, mostrando algumas mensagens e deixando ali uma conclusão sobre este assunto. E você pode responder aqui nos comentários também: atrair para a igreja é o mesmo que atrair para Cristo? Evangelizar é o mesmo que atrair? Será que essa palavra atrair para Cristo está certa? Responde aí nos comentários e depois a gente conversa mais sobre este assunto. Veja, e lá no grupo levantou-se essa questão: porque tem pregação que só fala de inferno, tem que apresentar a graça, precisa ser um equilíbrio. Jesus no seu ministério falou mais de inferno do que sobre céu. O homem só consegue vislumbrar o céu se ele entender que está a caminho do inferno. Entende isso? Então a pessoa precisa entender: olha, você sem Jesus está a caminho do inferno. Mas Jesus veio para te dar vida e garantir para você, se você reconhecer que é um pecador destinado ao inferno e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, reconhecendo os seus pecados, então Cristo te garante um lugar no céu. Isso é pregação do Evangelho. É levar o pecador à consciência de que está perdido, está a caminho do inferno, e aí se apresenta o Salvador. Olha, você está indo para o inferno, mas ó aqui o que eu tenho para você. O caminho, a verdade e a vida eterna. Certo? Muito bem. Agora, como é que você leva o pecador a esta consciência de que ele está a caminho do inferno? Confrontando o pecado, não tem outro jeito, não é alisando. Essa graça barata, essa graça extravagante que estão apresentando aí hoje, né? Aí depois a gente reclama: não, mas a pessoa veio para a igreja e quer servir a Jesus de qualquer jeito. É porque ela foi evangelizada de qualquer jeito. É porque apresentaram para ela um Cristo bobão, um Cristo que morreu pelos nossos pecados para a gente continuar pecando. Não! Ele morreu pelos nossos pecados para que a gente não viva mais como escravos do pecado. Romanos 6, de 11 a 14. Pensa nisso. Regeneração no método da salvação. Na regeneração, o espírito humano é vivificado, ou seja, a vida de Deus torna-se operante em nós, libertando-nos dos desejos da carne e nos habilitando a andar no espírito. O crente nascido de novo, ele ainda tem desejos carnais? Tem, ok? Responde aí nos comentários. Tem ou não tem? Responde aí. O crente nascido de novo, ele tem desejos carnais? Tem. Agora, qual a diferença então? É que nós não somos mais dominados pelos nossos desejos. Romanos 6, de 11 a 14. Todas as minhas Bíblias têm anotado. E aqui em Gálatas, capítulo 5 e versículo 24. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Ou seja, já não são mais dominados pelos seus desejos carnais.
Por quê? Porque o Espírito agora, anote aí, querido, anote aí, Romanos 8, do 5 ao 14. Nós temos desejos? Temos, mas a carne não nos domina mais. Por quê? Porque agora na nossa vida, quem está no controle, na direção, é o Espírito Santo de Deus. É por isso que uma pergunta para você que lidera jovens, lidera adolescentes. Paulo escreve Gálatas 4,19: Filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Pergunto, quanto de Cristo você tem formado nas pessoas que você lidera? A liderança precisa entender que só pode haver comportamento transformado em quem nasceu de novo. Romanos 8, do 5 ao 14. Quem não nasceu de novo, é impossível mudar de comportamento. Impossível. Então, que tipo de líder você é? O controlador ou o instrutor? O controlador, ele controla atitudes. O instrutor, ele trabalha com a palavra de Deus no caráter. Porque só a palavra muda caráter. E quando o caráter é mudado, o comportamento é transformado. Agora o controle é externo. Você pode falar contra a roupa de alguém, mas você não pode tirar o desejo de dentro dela. Você pode falar contra as palavras de alguém, mas só o Espírito Santo, por meio da palavra, através da sua vida e da minha vida, é capaz de mudar a mente, mudar o coração, mudar o pensamento. E então pode demorar um pouco mais, mas a mudança externa, ela é permanente quando ela é operada pelo Espírito Santo por meio da palavra. A santificação é progressiva, né? Então nós temos aí, ó, a pessoa que nasce de novo, a habitação do Espírito Santo. Agora, a santificação ela é progressiva, não é? Ela deve prosseguir durante todo o tempo aqui na terra, tá certo? E isso diferencia do batismo do Espírito Santo. Eu vou aqui terminar essa aula tentando entender por que é que ele colocou aqui regeneração e batismo no Espírito Santo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e eu acredito que as pessoas não confundem isso. Mas enfim, se ele colocou aqui, ele achou legal, tudo bem. Mas regeneração e batismo no Espírito Santo não tem nada a ver. É por isso que tem muita gente que é batizada no Espírito Santo, mas não nasceu de novo. Sabe, gente que é ungida, mas não vigia. Quanto maior a unção, maior a vigilância. Por isso que a vida espiritual precisa ser um equilíbrio entre dons do Espírito, que são para edificar a igreja, e fruto do Espírito. Não é um sem o outro. Não é muito de um e nada do outro. É equilíbrio. Mas não adianta nada eu manifestar dons se o fruto não for manifestado em minha vida. Mas também é necessário para a igreja a manifestação dos dons. Então o correto é ensinar sobre os dois. E quanto mais unção, aqui muito é dado, muito é cobrado. Então quanto mais unção a pessoa tiver, mais ela precisa sentar para aprender a palavra de Deus, para exercer o fruto do Espírito na sua vida. Amém, queridos? Deus vos abençoe em Cristo. Preguemos o Evangelho. O Evangelho não mata ninguém. A palavra não machuca ninguém. A palavra, ela pode até ferir, mas fica tranquilo. Ele é aquele que fere, é aquele também que sara. E as pessoas estão cansadas de serem enganadas. O mundo já engana. Satanás já engana. Pessoas já enganam. Isso não é o nosso papel enquanto igreja. Enquanto igreja, o nosso papel é sermos verdadeiros. Se tivermos que ser criticados, e Pedro vai dizer isso, se tivermos que ser criticados, se tivermos que ser caluniados, se tivermos que sofrer, que seja pela verdade, que seja porque a gente falou a verdade, tá certo? E aí a gente fica muito tranquilo. Você falou a verdade, você foi verdadeiro, então fica tranquilo, não precisa se preocupar. O ruim é se a gente sofrer por falar a mentira, é se a gente sofrer por sermos irresponsáveis. Então, se a gente tiver que sofrer, que seja pela verdade. E aqueles que quiserem render-se a Cristo, eles encontrarão um caminho apresentado pela verdade. Amém? Forte abraço para você. Muito obrigado por nos acompanhar em mais uma videoaula. Deus abençoe sua vida, sua casa, seus alunos, seus negócios. Um forte abraço. Nos vemos no próximo domingo. Inscreva-se e ative as notificações, porque durante a semana vem muito conteúdo aí para abençoar a sua vida. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.